As pessoas normalmente falam, eu tenho meta direitinho na minha empresa, eu procuro dar o treinamento, mas ainda assim, Rogério, não tá dando certo, cara. Por que que não dá certo, meu fã? Então, você pode colocar meta, você pode ter inteligência artificial, você pode ter processos bem desenhados, você pode ter tudo. Mas não dá para tirar o fator humano da equação. São as pessoas que fazem as coisas, tá? Não existe valor certo e valor errado, né, meu filho? Mas a gente tem que acreditar num valor, seguir o valor. E existem valores que são inegociáveis, né? Normas e valores não são plaquinhas para colocar na parede. Normas e valores são coisas que as pessoas vestem a camisa ali, ó, e falam assim, isso aqui me representa. Então, no nosso caso, pode perguntar para qualquer gênio, ele sabe. E qual que é a tua missão? Por que você faz o que faz? Para ajudar os empresários a acabar com o caos na empresa. A Microsoft teve uma época que ela tava numa descida, e aí trocou lá o CEO, e o foco dele é, vamos mudar a cultura da Microsoft. A Microsoft voltou a ser a número 1 em valor de mercado. O que eles trabalharam? Cultura. Cara, as pessoas acreditam que o trabalho é um lugar onde ela vai para ser explorada. E quando ela parte desse pensamento que ela vai num lugar para ser explorado, o que essa pessoa vai produzir, Rogério? Ela vai produzir muito menos, ela não quer ser explorada. Ninguém aceita ser Isso, explorado. mas todo mundo tem sonhos. Todo mundo tem objetivos na vida pessoal. Você sonha em ter uma casa melhor, você sonha em ter uma família legal, você sonha em dar um bom colégio pro seu filho. Só tem um jeito de você conseguir realizar seus sonhos. E esse jeito é através do trabalho. A cultura só vai se estabelecer e ficar forte de verdade se a gente tirar a plaquinha da parede e colocar nas ações, não é verdade? Numa sociedade sem normas, sem valores, chega numa empresa que tá sem normas, sem valores, que a gente vai ver o caos. E aí muitos empresários falam, não tenho tempo para cuidar disso. E eu falo, cara, é porque você não cuida da cultura que você não tem tempo e porque você tá no caos e porque você vive apagando incêndio. No dia que você cuidar da cultura, isso daí muda. E inclusive isso aconteceu comigo. Tá começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena ou média empresa, tirar sua empresa do caos através de uma equipe autogerenciável. Eu sou Rogério Valentim. E eu sou Marcelo Germano. Cara, hoje a gente tá com um episódio muito especial aqui. Quando as pessoas me perguntam por que cultura é importante, eu falo, mas se tivesse uma única coisa que você pudesse fazer na sua empresa, e só uma, faz a cultura, porque o resto que você fizer baseado na cultura vai acabar dando certo. E aí tem uma entrada aqui, uma deixa bem legal que eu vou entregar para você de bandeja e você vai dar um show, meu fã. É que as pessoas normalmente falam, pô, mas eu tenho meta direitinho na minha empresa, eu faço as coisas, eu procuro dar o treinamento, mas ainda assim, Rogério, as coisas não funcionam. Marcelo, ainda assim, não tá dando certo, cara. Por que isso não tá dando certo? Então, minha proposta aqui no episódio de hoje é você explicar, já sair de largada, arrancando com tudo e explicando por que não dá certo, meu fã. Então vamos lá, eu gosto de falar que não dá para tirar o fator humano da equação, Rogério. Então você pode colocar meta, você pode ter inteligência artificial, você pode ter processos bem desenhados, você pode ter tudo, né? Mas não dá para tirar o fator humano da equação. São as pessoas que fazem as coisas, tá? E as pessoas, quando elas convivem entre si, elas têm padrões de comportamento. E esses padrões de comportamento, todas as vezes, vão ser direcionados pelo que as pessoas pensam, sentem, e o que ela pensa e o que ela sente faz com que ela haja de determinado padrão comportamental. Então, dentro de uma empresa, as pessoas vão se comportar, vão agir, vão executar ou deixar de executar, né, de acordo com o que ela pensa, com o que ela sente, porque as pessoas têm padrões. Então, muitas vezes isso dá errado, as coisas dão errado porque a pessoa não olha para que tipo de cultura ela está criando. Olha que interessante. A gente começou o EAG em 2015, tá? Mas de 2013 até 2015, atendi muitos empresários, tava criando o nosso modelo de entrega, estava entendendo como ia ser a nossa entrega, e aí nada melhor do que gastar sola de sapato, entender o que está acontecendo. E quando eu conversava com os empresários, o que os empresários falavam para mim é o seguinte: Marcelo, eu não tenho tempo para cuidar de cultura, cara. Eu preciso trabalhar, né? E eu falava, cara, é porque você não cuida da cultura que você não tem tempo, e porque você está no caos, e porque você vive apagando incêndio. No dia que você cuidar da cultura, isso daí muda. E, inclusive, isso aconteceu comigo. A gente colocou ISO 9000, a gente mapeou o processo, a gente colocou sistema, a gente implementou tudo que a gente podia implementar. Mas, mesmo assim, eu continuava trabalhando de segunda a segunda. E aí, quando falaram... E outra, né? As frustrações. Turnover alto, gente
não comprometida, gente causando, né? A gente falava assim, gente causando, né? O cara começava a trabalhar, dava 6 meses, o cara até o 6º mês ia bem. Quando dava, depois dos 6 meses, começava a provocar uma demissão para poder receber os direitos, né? Cara, vou receber meus direitos. E falava, me manda embora. Se não mandasse embora, a pessoa ficava ali testando a nossa paciência até o dia que a gente manda ele embora, né? E aí você fala, por que que isso acontece? Né? Por conta da cultura. É uma cultura. E aí tem uma coisa interessante, Rô. A grande maioria das empresas, elas não têm normas e valores definidos, tá? A maioria das empresas não tem normas e valores definidos. Ou, quando tem normas e valores definidos, eu posso explicar um pouco mais do que é isso, o que é isso, né? Quando tem normas e valores definidos, eles não são real. O que não é? Não é real. Eu me lembro que quando a gente certificou na ISO 9000, né? No processo de certificação da ISO 9000, o consultor falou, você tem que escrever visão, missão e valores. O que é esse negócio de visão, de missão, de valores? Aí o cara falou, procura uma empresa que você gosta, entra no site, olha o que está escrito lá e adapta isso para o seu negócio. Aí eu entrei no site Ambev, entrei no site de um monte de empresa. Aí eu via lá, né, qual que era a visão, qual que era a missão, qual que eram os valores. Aí eu fui lá e coloquei a visão, ser referência nacional como a melhor solução. Cara, o que significa ser referência nacional? Ninguém sabe. Como eu vou saber se eu sou referência, né? Então, é uma visão que não diz nada para ninguém e você nunca sabe se você chegou lá, porque o lance da visão é onde eu quero chegar. Sou referência, tá? O que vai falar que você é referência? Né? Qual é o indicador que vai medir se você... Não existe indicador. O que aconteceu para você olhar para aquilo e falar, cheguei onde eu queria e melhorar. Aí você chega para os colaboradores e fala, qual que é a visão dessa empresa? Ninguém sabe. Missão. Aí tá lá, nossa, missão é um monte de coisa bonita que você chega pro colaborador, cara, por que você levanta da cama todo dia e vem trabalhar aqui? Porque eu preciso ganhar dinheiro. Tá, mas qual que é a tua missão quando você está trabalhando aqui? Não sei. Qual que é a missão dessa companhia? Não sei. Então, normas e valores não são plaquinhas para colocar na parede. Normas e valores são coisas que as pessoas vestem a camisa ali, ó, e falam assim, isso aqui me representa. E ela vive aquilo. Então, no nosso caso, a gente quer impactar a vida de 100 mil funcionários. Pode perguntar para qualquer gênio, ele sabe. E qual que é a tua missão? Por que você faz o que faz? Para ajudar os empresários a acabar com o caos na empresa. Mas por que você quer acabar o caos na empresa? Porque o empresário, ele monta uma empresa, ele acha que ele vai ficar rico, ele acha que vai ser dono do tempo, né? E no final do dia, ele não fica rico, ele não é dono do tempo, trabalha e vive uma série de frustrações. Tanto que o que eu mais recebo na minha caixinha de pergunta é quando eu sei que é hora de desistir, né? É a pergunta que eu mais recebo. E aí, quando você vai falar de valores, as pessoas não sabem. Qual que são os valores da empresa? Ninguém sabe. Então, essa ausência de normas e valores, ou aquilo que está pregado na parede, não é aquilo que vive, gera um negócio que a gente chama anomia, Rô. E a anomia... Meu fã, eu não queria te cortar, mas eu fiquei com muita vontade de falar uma coisa aqui, ó. Eu não sei se você tem essa mesma sensação auditiva que eu, mas não é uma, não é duas, não é 3 vezes que eu já ouvi um colaborador nosso, com humildade eu tô falando isso aqui, falar para mim, poxa, eu só fui entender o que é valores para a vida e para a empresa depois que comecei a trabalhar aqui. Eu não entendia o que isso significava. Eu sinto um orgulho enorme disso, porque a gente precisa viver nos valores. A gente estava conversando aqui antes de começar e os valores estão meio perdidos. Não existe valor certo e valor errado, né, meu filho? Mas a gente tem que acreditar num valor, seguir o valor. E existem valores que são inegociáveis, né, cara? Sim. Então, Rom, mas olha só, isso não é um fenômeno recente, né? Antes da gente começar aqui, eu fui resgatar uma leitura minha, que é esse livro aqui, Liderança Baseada em Valores. Maravilhoso. Fui resgatar esse livro. E aqui ele fala o seguinte, Esse né? tá velhinho, hein? Olha só. É um porque livro das antigas. esse livro é um livro que, se a pessoa for procurar na internet, não acha. Se achar, vai achar num sebo e ele vai custar mais de R$400. Eu me lembro que eu comprei e aí é um livro que foi feito uma edição limitada no Brasil e depois não saiu a 2ª edição, nem 3ª edição. E aí uma vez eu entrei no estante virtual e aí tinha 20 livros lá, eu comprei os 20. Por isso que eu tenho uns aqui que estão novinhos, né? Mas, bom, se você por acaso achar, compra. E ele é caro, mas eu acho que ele vale a pena. E ele fala uma coisa interessante, Rô, que o empresário precisa se ligar nisso que eu vou falar agora, né? O que é a anomia? A palavra anomia significa alienação.
Ela acontece quando os indivíduos e os grupos não têm valores e normas. A anomia faz os indivíduos se sentirem isolados, desiludidos e desconjuntados. Tá? Então, a pessoa chega na tua empresa, se aquilo que é pregado, aqueles valores não combinam com ela, ela vai se sentir desiludida. Uma pessoa desiludida não vai produzir nada. Uma pessoa que vai se sentir desconjuntada não vai Fazer parte do conjunto para realizar o que tem que realizar. Então o cara fala, cara, você vai lá, pega 40 pessoas, põe numa sala e fala, essa é a nossa meta, vamos bater meta. Peraí, tem uma camada acima do bater meta, né? A gente sempre fala que é a camada da identidade, né? Então, quando eu tô ali, eu não me identifico com aquilo, tá, sabe? Aquilo não conversa comigo. Cara, como que eu vou meter energia para fazer as coisas acontecerem? Só que assim, você fala, Marcelo, por que acontece a anomia? Olha que legal isso aqui, ó. A anomia organizacional não existe em um vácuo. Ela existe e cresce a partir de uma sociedade sem valores. Em termos literais, levamos a anomia para o trabalho conosco todo dia. Então, eu vivo uma sociedade que não tem valores eu levo isso para dentro do trabalho, né? Então, o que acaba acontecendo, e você vê, a gente está falando isso em 2025, tem estudos de 1893, na Revolução Industrial, que já falava disso, né? A história da anomia. Então, a origem da anomia é atribuída a Émile Durkheim, um sociólogo francês do século XIX. E o termo anomia foi amplamente reconhecido em sua obra A Divisão do Trabalho, publicada em 1893. Cara, isso parece que é hoje, é atual. A anomia não nasce num vácuo. Ela nasce numa sociedade sem valores. E aí as pessoas que vivem numa sociedade sem valores, elas vão para a empresa e levam isso para dentro da empresa junto com elas. Então, por que o dono da empresa tem que fazer isso? Eu gosto daquela fala do João Cordeiro, né? Para formar um cidadão para o trabalho, tem mais atores, mas eu falo que tem 3 grandes atores envolvidos. O primeiro é a família, o segundo é a escola e o terceiro é a empresa. Se um deles falhar, sobra para os outros 2. Infelizmente, a família falha na hora de passar os valores, o que é o trabalho, por que o trabalho é importante. A escola falha, né? E aí essas pessoas chegam na empresa, sobra para a empresa falha. Pronto, você viveu o caos perfeito, né? E é por isso que os empresários estão no caos. O que eu vejo? Inclusive no nosso podcast número 100, eu falei muito sobre o que eu acredito do trabalho, né? O que eu vejo, Rô? Eu vejo casos de empresas que tiveram um sucesso extraordinário porque focaram na cultura. Eu não estou falando de pequenas empresas. A Microsoft teve uma época que ela estava numa descida e aí trocou lá o CEO, assumiu o indiano na tela. Ele assumiu e o foco dele é: vamos mudar a cultura da Microsoft. Ela voltou a ser a empresa número 1 em valor de mercado, né? Hoje fica uma briga ali, a Nvidia, a Microsoft e a Apple, mas a Microsoft voltou a ser a número 1 em valor de mercado. O que eles trabalharam? Cultura, né? A Zappos foi vendida por $1 bilhão por conta da cultura que ela tinha. E todos os resultados que ela obtinha eram por conta da cultura de atendimento UOL. Nossa, vamos dar um atendimento UOL. Isso era parte da cultura. Voltando aqui, o que eu vejo é o seguinte, olha só, uma sociedade, a anomia nasce numa sociedade sem critérios, sem normas e sem valores. Eu não tenho isso na sociedade, eu vou trabalhar numa empresa. Aí eu chego numa empresa que não tem critérios, não tem normas e não tem valores, né? Eu vou ficar feliz nessa empresa? Eu vou levar comigo aquilo que eu acredito. O que eu, Marcelo, acredito e é o que eu ponho no coração dos nossos colaboradores, né? Que todo mundo tem sonhos, todo mundo tem objetivos na vida pessoal, né? Ou todo mundo deveria ter, pelo menos. E só tem um jeito de você atingir seus sonhos. Você sonha em ter uma casa melhor, você sonha em ter uma família legal, você sonha em dar um bom colégio para seu filho. Só tem um jeito de você conseguir realizar seus sonhos. E esse jeito é através do trabalho. Não tem como. É impossível você conseguir realizar os seus sonhos, de ter uma vida melhor, de ter uma família melhor, se não for através do trabalho. E não importa qual trabalho. Você pode seguir uma carreira numa empresa, numa organização, uma carreira executiva. Você pode seguir uma carreira, você pode empreender, você pode ser um profissional liberal. Você só vai conseguir dar para a tua família, você só vai conseguir realizar seus sonhos se for através do trabalho.
E se for através do trabalho, então você tem que fazer o teu trabalho com excelência. Você tem que fazer o teu trabalho com amor. Você tem que usar seus talentos e pontos fortes para fazer o teu trabalho. Porque senão também a vida é um saco. Você trabalhar num negócio que você odeia, a vida é um saco, né? E para você fazer isso, você precisa, além do trabalho, você precisa desenvolver competências e habilidades. Você precisa estudar. Você precisa ficar bom naquilo que você faz. Você precisa desenvolver competências o tempo inteiro. Não tem outro caminho. E o que a gente vê numa sociedade? Pessoas que acreditam que o trabalho é exploração. A gente vê muitas pessoas que não acreditam que o trabalho é o meio para realizar o sonho. Muito pelo contrário. Inclusive, a gente tem um presidente que fica falando besteira na internet o tempo inteiro, né? Cara, as pessoas acreditam que o trabalho é um lugar onde ela vai para ser explorada. E quando ela parte desse pensamento que ela vai num lugar para ser explorada, o que essa pessoa vai produzir, Rogério? Ela vai produzir muito menos, ela não quer ser explorada. Ninguém aceita ser explorado. Isso, mas ela vê o governo falando isso. Aí Né? Ela acredita nisso. Vê políticos que nunca construíram nada, que nunca geraram emprego, que nunca trabalharam no final do dia, né? Falando besteira. Aí ela acredita nisso. Aí ela vai estudar, não estuda. Aí o professor que está dando aula está reforçando na cabeça desse cidadão que o trabalho é um lugar de exploração. O professor que está dando aula está reforçando isso na cabeça da pessoa. Quando ela chega na empresa, cara, como que ela vai produzir? Então, o papel da empresa, quando a gente fala de cultura, é definir quais são as crenças daquela empresa, quais são os critérios, quais são as normas, quais são os valores, quais são os comportamentos aceitáveis e não aceitáveis. E com base nessa crença, ela tem duas missões. Primeiro, selecionar quem acredita naquelas crenças e valores, porque não adianta você trazer uma pessoa que não acredita no trabalho. Não adianta você trazer para trabalhar na tua empresa uma pessoa que não acredita na meritocracia, uma pessoa que acredita em qualidade, uma pessoa que acredita em fazer uma boa entrega. Não adianta você trazer essa pessoa para a tua empresa e querer que ela mude. Ela não vai mudar. Então, você tem que ter um bom processo de contratação. E não é só isso. Você tem que ter um bom processo de repetição. Você tem que ter símbolos, normas, rituais, rotinas que mostram que aqueles valores é importante. O que é negociável, o que não é não negociável. Então, quando uma pessoa que está numa sociedade sem normas, sem valores, chega numa empresa que está sem normas, sem valores, o que a gente vai ver é o caos. E aí muitos empresários falam, não tenho tempo para cuidar disso. Então tá, continua assim. Vai lá. Usa a inteligência artificial, que a inteligência artificial vai resolver todos os seus problemas. Eu ouço isso, lógico, né? A gente tá aqui junto na vai missão. Substituir todos os seus funcionários, vai apertar a mão dos seus clientes, a inteligência artificial. Sabe uma coisa que eu ouvi esses dias também? É uma preocupação, me deixa preocupado isso, porque a pessoa falou, poxa, mas me fala uma coisa, na hora que eu estiver implementando cultura, vai ter gente que vai pedir para sair, cara. Isso. E como que eu vou lidar com isso? Isso é um problema. Aí eu falei, vamos olhar por outro ângulo, né? Se sair, não é melhor? Você quer ter alguém que não concorda com o que você está fazendo? Ou você quer ter alguém que quer viver na mesma vibe, que está buscando o mesmo resultado? A gente colocar pessoas perto da gente que não estão buscando o mesmo resultado, eu acho que não funciona. É louco, né, pensar nisso. E para nós é claro, mas tem essa dúvida. O que acontece é o seguinte, né? Na correria do dia a dia, o empresário trabalha, ele corre atrás do rabo pra caramba, tá sempre resolvendo incêndio, pagando pepino, ele é centralizador, ele não delega, tá tudo na mão dele. Então, isso daí, na verdade, vai fazer com que ele tenha uma fuga de ver o que realmente está acontecendo na empresa. E aí ele não tá vendo o que realmente está acontecendo na empresa, né? Ele tá numa escuridão. Trabalha, coloca pessoas lá, pessoas que não acreditam nos valores, pessoas que jogam contra. Enquanto ele está fazendo isso, ele não percebe essas coisas acontecendo. Aí um dia ele fala, vou trabalhar a cultura. E aí primeiro ele tem que trazer clareza para ele. Cara, o que eu quero é uma empresa que tenha esses valores, que tenha esse objetivo, que faça por conta disso. E aí ele vai colocar, na hora que ele vai colocar, as pessoas que estão lá, que ele não está vendo. Que às vezes ele até acha que, esse cara aqui é um bom funcionário, não sei o quê. Mas ele não está vendo o que acontece. Na hora que ele coloca isso, as pessoas que estão lá, elas vão olhar e vão falar, cara, mas aqui sempre foi assim, não precisa mudar, né? E aí essa pessoa, das duas, uma, ou ela se rebela e ele tem que mandar embora, ou a pessoa pede para sair. Para mim isso é bom, né? É bom porque, poxa, agora eu quero trazer as pessoas que vão viver esses valores, que vão ter esses objetivos, que vão ajudar eu a bater a meta, não de qualquer jeito, do jeito certo, né? E aí deixa embora, deixa aí, né? Segue o fluxo. E aí eu começo a atrair as pessoas que vão viver aquilo, né? Imagina, você chega num jardim, você olha pro teu jardim, você fala assim, nossa, tá cheio de flor murcha aqui, tem um monte de erva daninha aqui no meu jardim.
né? Aí você fala, vou aparar o jardim. Ah, mas se eu aparar o jardim, essas flores murchas vão sumir daqui. Né? É um Se eu negócio aparar muito o jardim, esse mato alto vai sumir daqui. Se eu cuidar do meu jardim, essas ervas daninhas vão sumir daqui. É lógico que vão sumir daí, cara. Então esse é o trabalho da cultura. Você não tem que ficar, pô, mas vai ser difícil? Vai ser difícil, faz parte do jogo. Na minha cabeça, é como contratar piloto de avião para pilotar trator na sua fazenda. Ele não vai ser feliz, por mais que ele possa até saber. Ele não vai ser feliz. Contratar jogador de basquete para jogar futebol. Né? Se o cara ama jogar basquete, o ideal é que ele jogue basquete. E aí você põe ele num time de basquete, que representa a cidade dele, enfim. É um conjunto de coisas, né? Agora, meu fã, tem um negócio que você fala muito aqui que é legal. Tem comentários aqui em outros vídeos você falando disso, né? Sobre o trabalho duro de verdade, o trabalho burro, né? E aí, como substituir o trabalho burro pelo trabalho inteligente? E aqui, na minha visão, cultura ajuda muito a gente fazer essa substituição. Vamos parar de fazer trabalho burro e vamos fazer trabalho inteligente. Eu queria que você trouxesse esse contexto do trabalho duro, trabalho burro, mas ligado à cultura e como a cultura ajuda a gente a mudar isso aqui. Tá. Então vamos lá, Rô. Deixa eu contar um pouquinho da minha história pessoal sobre trabalho burro. Quando eu comecei a Luma lá atrás, 1998, as coisas deram errado e dentro das armas que eu tinha, do conhecimento que eu tinha, eu só tinha um jeito de solucionar esse problema. Que era acordar às 6 horas da manhã e trabalhar até 11 horas da noite, de segunda a segunda, né? Graças a Deus era uma época que não existia smartphone, né? Não existia WhatsApp, não existia Instagram, não existia distração naquela época. Você tinha um telefone de pilha, lembra? Eu tinha um de pilha, tinha um celular de pilha, né? Vocês nunca viram o telefone de pilha. Marcelo tinha um telefone de pilhas recarregáveis. Era da Philips, né? Era um da Philips, né? E, então a gente não tinha distração. Então o que acontecia? Você chegava de manhã e o teu foco era, cara, tô cheio de dívida aqui, tem que pagar um monte de coisa. O foco era, o que tem aqui para resolver? Eu vou resolver rápido, deixa eu sair para prospectar, vou visitar possíveis clientes. E aí ia fazer visita, ia dar entrada no Detran, e pegava o documento pronto, ia entregar documento no cliente, visitava os clientes que já eram clientes para pedir mais documento, e prospectava novos clientes, e aí chegava no escritório 7, 8 horas da manhã, no trânsito da noite. Trânsito de São Paulo, absurdo trânsito. E aí chegava lá, como era 24 horas do hipermercado, a gente ficava até 10, 11 horas da noite, terminando o trabalho do que era feito durante o dia. Algumas vezes você ainda ficou muito mais tempo fazendo isso. Algumas vezes a gente batia aquelas guias, lembra que tinha umas guias da Secretaria da Fazenda? Sim. A gente batia a máquina aquilo lá ainda. Eu não sei se você se lembra, mas assim, ó, eu ficava montando todos os processos até meia-noite, que era pro pessoal quando chegasse de manhã tá pronto. Já tá tudo pronto. Eu deixava pronto pros colaboradores, pro nosso time, né? Então, pô, era pauleira mesmo. E aí era aquele lance, era centralizador, fazia tudo. Então eu falava assim, cara, só tem um jeito de sair desse negócio, é trabalho duro, né? Só que esse trabalho era um trabalho sem processo, era um trabalho que dava retrabalho, era um trabalho que não dividia a função das tarefas, era um trabalho que acumulava tudo para mim. Quando acumulava tudo para mim, as pessoas estavam lá produzindo pouco, né? Se bem que a gente deu sorte, porque a gente deu sorte, né? A gente tinha um time bem engajado, né? Quem não era da pegada ali com a gente não se criava, né? Quem não era de... A gente tinha uma cultura... A cultura já estava ali, a gente só não tinha documentado ela. A gente tinha uma cultura que a gente falava, vamos dar um show de bola. E a gente falava o tempo inteiro, cara, dá um show de bola nisso aqui, cara. O cliente tem que olhar e falar, uau, o que é isso, cara? Como você conseguiu fazer isso nesse prazo tão curto? A gente tinha um foco em fazer rápido, em fazer bem, entregar rápido, que era o que o cliente valorizava, né? Era a entrega rápida. Mas a gente estava ali, sem organização, sem processo, sem controle, sem nada, né? E funcionou. Mas no final do dia, quando você trabalha dessa maneira, você está fazendo um trabalho bruto. Não é nem trabalho duro, é um trabalho bruto. Você está colocando energia para fazer as coisas. Mas você poderia fazer isso de uma maneira muito mais inteligente, né? Então, muitas vezes no trabalho duro, a pessoa tenta concentrar tudo na mão, e quando você tenta concentrar tudo na tua mão, você vira um malabarista. Você tem que cuidar do caixa, você tem que cuidar das pessoas, você tem que cuidar do cliente, você tem que fazer o trabalho no operacional, e aí você vira um malabarista. E o trabalho duro, ele funciona até a página 5, né? Porque quando está tudo centralizado na empresa que é microgerenciador, que era o meu caso também,
Chega uma hora, começa a cair os pratinhos que você está tentando equilibrar. E aí, quando o pratinho cai, é um incêndio que você vai apagar. Aí, quando cai outro pratinho, é outro incêndio que você tem que apagar. E aí, quando você vai ver, em vez de estar fazendo as coisas que levam a tua empresa para onde tem que chegar, você está o tempo inteiro apagando um incêndio aqui, outro incêndio ali, um incêndio aqui, outro incêndio ali. E você acha que isso é trabalho duro. E não é um trabalho duro, é um trabalho burro. Porque o incêndio não era nem para ter acontecido. Não era para ter acontecido o incêndio. Não era para ter dado esse problema. Né? E aí, qual que é a diferença do trabalho inteligente ou do trabalho duro? O trabalho duro é você trabalhar de maneira inteligente nas coisas certas. Pô, você tem um processo, esse processo ele é muito bem elaborado, esse processo tem pontos de checagem, de maneira que quando a pessoa executa o processo, não tem erro. Se não tem erro, você não apaga incêndio. E aí você faz um trabalho inteligente, né? Eu vejo o empresário falando assim, cara, do que você é bom? Aí o cara fala, sou bom em resolver problema. Aí, quando você olha o cara, se é bom em resolver problema, ele tá resolvendo sempre o mesmo problema. Fala, cara, então você me desculpa, cara. Porque se você resolver o problema, ele não volta a acontecer. Você é bom em lidar com sintoma, né? Então, qual que é o sintoma? Tem um processo falho, tem alguma coisa que está falhando, que toda hora isso ocasiona num atraso, isso ocasiona numa reclamação do cliente, e aí você está o tempo inteiro resolvendo a reclamação do cliente. Mas você não está trabalhando para que o cliente não reclame. Você não está trabalhando para que o que gerou aquela reclamação não torne a acontecer, né? E aí a gente fala, vamos olhar para a causa raiz do problema? Em vez de olhar para o incêndio que aconteceu, que é, pô, tem um monte de cliente reclamando, qual é a causa raiz do problema? O que eu faço para que esse problema não aconteça de novo, de maneira que eu não tenha mais essa reclamação? Aí você resolveu o problema. Mas o cara falou, sou bom em resolver problema. Cara, se fosse bom, já tinha resolvido. Ele não teria acontecido de novo. É a quinta vez que acontece o mesmo problema, né? Então você não é bom em resolver problema, você é bom em apagar incêndio, né? Que é diferente de resolver o problema. Esse trabalho que o cara acredita que é trabalho duro, na verdade ele é um trabalho estressante, desgastante, tira toda a motivação do empresário, ele cansa, ele te leva para níveis de estresse absurdo, tá? Te leva para níveis de estresse absurdo, mas tem gente que vive nessa adrenalina, gosta dessa adrenalina, né? Aí vai fazer o quê? E aí talvez nem perceba o quanto ele tá se desgastando, o quanto ele tá fazendo mal para a saúde, o quanto ele tá ficando longe da família. Às vezes quando ele vai ver isso, já deu ruim. Já é tarde. Já deu ruim. Agora, por outro lado, meu fã, a cultura da empresa tá indesejável, né? Eu acho que tem empresário, eu vejo, os empresários falam, né? Que as coisas não estão como ele gostaria. E isso começa a se manifestar. Ele tem pessoa desanimada, ele tem falta de dedicação. Quais são os sintomas, assim, que a gente pode olhar e falar, cara, aqui, ó, como que o cara percebe e fala, meu problema é cultura, para ele ter consciência de que o problema dele tá na cultura, para ele começar a agir? Então vamos lá, Rô. Antes de mais nada, a gente tem que entender que a cultura ela vai impactar nos números, em vários indicadores. Então, turnover alto. Eu me lembro, turnover. Turnover o funcionário começa a trabalhar e aí ou ele pede demissão ou você demite ele. Ele não para, os funcionários não param na empresa. Né? Em tradução livre, rotatividade, certo? Rotatividade. Você contrata a pessoa, ela começou, deu 3 meses, ela pede para sair ou não encaixou, você vai e manda embora e esse número tá alto na tua empresa. Né? Tá toda hora trocando gente, Cara, se você tem toda hora trocando gente na tua empresa, rotatividade alta, os funcionários não param na empresa, é um problema de cultura, cara. É um problema de cultura. E vai refletir no financeiro, tô certo? Satisfação dos clientes. É lógico, porque pensa, você contrata, tá treinando a pessoa, 3 meses ela não produziu nada ainda, tá aprendendo a fazer, na hora que ela vai começar a ficar boa, ela sai, aí você tem que começar tudo de novo. Remou, putz, volta tudo de novo. Remou, tem custo. Sem contar os custos de salário, os custos de rescisão, você tem um custo do que você está perdendo. Rotatividade alta vai impactar na satisfação do cliente. Se impacta na satisfação do cliente, você vai perder cliente. Simples assim. Se impactou na satisfação do cliente, você vai perder cliente. Vou dar um exemplo, né? Me lembro quando eu comecei lá atrás, a empresa começou a crescer, então o teu olhar para a contabilidade, né? Número grande de funcionário, muito pagamento, que era o que a gente fazia. Então, o teu olhar para a contabilidade, ele tem que ser um pouquinho mais apurado, porque a contabilidade errava bastante. Então, a contabilidade tinha um funcionário lá, a gente tinha que treinar o funcionário da contabilidade para ele errar menos. Aí, até o funcionário da contabilidade entrar no eixo, demorava. Aí, o funcionário da contabilidade ficava bom,
algum cliente da própria contabilidade contratava aquele funcionário, ele ia embora, aí começava uma pessoa do zero que não sabia nada. E aí eu tinha que passar todo o processo. O cara não sabia, não tinha como fazer. Aí beleza, aí a gente ia lá e ajustava com aquele funcionário que tinha acabado de chegar. Quando ia ver, esse funcionário saía. Aí de novo, começava tudo de novo. Quando ia ver, o funcionário saía. Aí, pô, eu mudei de contabilidade, o cara não consegue manter os funcionários lá dentro. Toda hora eu tenho que ficar sofrendo com um funcionário novo que entra, não sabe o que é, não sabe como faz, né? Troquei de contabilidade. Da mão de obra. Então, isso acontece, ó. Eu vou falar, eu tinha uma loja aqui no Shopping Miramar, que era a loja que eu gostava de comprar roupa. Tinha uma funcionária lá que trabalhava lá, cara, ela era legal pra caramba, eu gostava de comprar com ela. Ela me avisava das novidades, ela sabia das minhas preferências, ela sabia que tipo de roupa eu gostava e tava sempre mandando mensagem, falando, Marcelo, chegou uma roupa do jeito que você gosta, né? Cara, no dia que ela saiu da loja, a pessoa que entrou não tinha o mesmo atendimento, não tinha o mesmo padrão, não fazia do mesmo jeito, nunca mais comprei na loja. Então, você não cuidar da cultura da sua empresa, das normas, dos padrões de comportamento, porque a cultura se reflete na maneira como as pessoas atendem seu cliente também. A cultura se reflete, se a pessoa entrega no prazo, a cultura se reflete na excelência do que você faz, né? Se você não consegue manter uma cultura, você tem rotatividade. Se você tem rotatividade, você tem pessoas entrando que não conhecem os padrões, que não conhecem as normas. Cara, o teu cliente sente isso e ele vai embora. Fora o custo que você tem na operação, você tem um custo que é invisível, que você não vê o cliente trocando de fornecedor, trocando de empresa. Então, a cultura impacta nos resultados, cara. E na prática tá no detalhe, né? Na prática, no dia a dia, tá no detalhe mesmo, né? Você tava falando esse negócio da loja, aí eu fiquei lembrando de... A gente vai comer lá no Miltinho lá. Pô, o Miltinho sempre chega, cumprimenta a gente, chama a gente pelo nome, fala que nossa mesa tá separada. Até quando tá difícil, a gente releva, porque a gente sabe que foi um dia difícil para ele, mas a gente tem todo atendimento, normalmente ele sabe que a gente gosta de comer e tal. Esse processo é da cultura ali do restaurante. E eu vejo que se o Miltinho sair, como fica, hein? Será que o restaurante tá preparado para colocar outros Miltinhos ali? Será que ele tem um processo de formar a pessoa na abordagem, no jeito carinhoso de ser, no saber o nome das pessoas que chegam, né? Enfim. Porque é um detalhe, mas é um detalhe que faz, pelo menos pra mim, né? Eu me sinto muito bem atendido. Eu quero ir mais pra prática agora pra gente mostrar pra galera o dia a dia mesmo. E tem uma frase do Peter Drucker aqui que ele fala, né, meu? A cultura come a estratégia no café da manhã. É uma frase que resume a força cultural, né? A força da cultura. Queria que você explanasse mais isso de forma prática, né? O que acontece? Por que isso é verdade mesmo? O comportamento humano é um negócio que a gente tem que entender, né? No final do dia, o líder, ele é o grande responsável pela criação de cultura, né? E muitos líderes não estão preparados para fazer uma implantação de cultura, de deixar claro as normas e valores, de deixar claro o que é negociável e o que é não negociável, tá? Como a cultura come a estratégia no café da manhã, tá? O empresário chega lá, reúne o time e fala pro time assim, pessoal, o negócio é o seguinte, ó, essa é a nossa meta, temos um plano de ação aqui, a gente vai executar o plano dessa maneira para atingir a meta. Aí tá todo mundo na frente do empresário, e aí todo mundo, legal, posso contar com vocês? Pode, não sei o quê, e aí todo mundo bate palma, beleza, o empresário sai de lá, feliz da vida, pô, legal, todo mundo entendeu, tá todo mundo junto, não sei o quê. E aí no café da empresa, no cafezinho da empresa, vem um funcionário e você fala, porque isso é um absurdo, onde já se viu, porque isso é só para explorar a gente, e não sei o quê. E isso é cultura, né? A gente fala que o café da empresa está envenenado, né? Porque as pessoas aproveitam o café da manhã, o cafezinho da empresa, né? Para destruir tudo o que a empresa está fazendo. Outro dia eu estava no Shopping Morumbi, fui no banheiro. Estava no banheiro, tinha 4 funcionários de um dos restaurantes da praça de alimentação. E aí os caras estavam falando mal do líder. Falando um monte de coisa lá do líder e não sei o quê. E aí um funcionário falou, ó, quinta-feira, um funcionário falou pros outros 3, quinta-feira é a folga do... Acho que era Tony o nome do cara. Quinta-feira, ele estava falando mal do Tony. Né? E se não for Tony também... Tomara que não seja Tony. Se não for Tony também, pouco importa. Vai que o Tony tá ouvindo a gente. E aí os caras estavam falando assim, ó, quinta-feira é a folga do Tony. Vamos aproveitar no dia da folga dele e nós 4 a gente falta junto. A cultura como estratégia no café da manhã, entendeu? A pessoa não está comprada no líder, ela não está comprada naquela meta, não está comprada naquele objetivo. Ela acha que aquilo é um absurdo.
Ela faz isso no café da manhã. Uma vez eu tava Nossa, na chega a dar um Luma. frio na espinha pensar nisso, né, cara? Uma vez eu tava na Luma, Rô, e você lembra disso, né? Pô, a gente tinha fechado um grande contrato e aí a gente dimensionou um time de 20 pessoas para atender o contrato. Quando o contrato caiu, que começou, deu o início daquele trabalho, 20 pessoas não dava para atender. E aí começou, né? Muito trabalho sendo acumulado, muita reclamação de cliente. E a gente trabalhando, eu ficava até tarde, você ficava até tarde. E aí um dia eu peguei e falei, cheguei lá no time, na equipe, falei, gente, olha só, a gente tá com muito atraso, muita reclamação. Eu queria pedir desculpa para todo mundo, né? Mas queria pedir aqui o comprometimento de quem puder. Quem puder aqui ficar até mais tarde hoje, a gente vai fazer aí uma força-tarefa, era o nome que a gente falava. Vamos fazer uma força-tarefa essa semana, todo dia, e a gente tira o atraso. No final de semana eu vou vir aqui, vou trabalhar, e quando chegar na segunda-feira a gente não tem nada atrasado. E a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade, sem gente ligando. Porque quando as coisas estão atrasadas, o cara liga 5 vezes por dia. Quando as coisas estão no prazo, o cara liga uma vez só, resolveu, né? Ou minha indenização saiu, já foi liberada, beleza, o cara não vai ligar mais. Agora, e minha indenização? Olha, senhor, a gente vai cuidar da tua indenização agora, daqui 2 horas tá resolvido. Aí daqui 2 horas não tá resolvido, ele liga de novo, aí minha indenização. Daqui a pouco tá resolvido, aí ele liga de novo, ele liga 5 vezes por dia. Isso é trabalho burro, entendeu? Trabalho burro danado, você não resolve, né? O problema fica te perseguindo e você não consegue dar vazão para ser solução ao invés de problema. Aí cheguei lá pro time e falei pro time, pessoal, vamos, quem puder, quem não for casado e tiver compromisso com o marido, com a esposa, ou filho, né? Quem não tiver faculdade, cara, se vocês puderem ficar aqui para fazer essa força-tarefa, vai ser muito bom. Eu queria saber quem pode ficar, com quem eu posso contar para fazer a força-tarefa. Todo mundo levantou a mão. 100% das pessoas do time levantou a mão. Cara, eu fiquei feliz da vida. Falei, nossa, que legal, gente. Obrigado. Então vamos fazer isso na segunda-feira. Vamos tirar os atrasos, na segunda-feira a gente vem trabalhar tudo com tranquilidade, né? Não vai ter mais esse monte de reclamação que tira a gente do estado emocional de tranquilidade e põe a gente num estado de ansiedade. Beleza. Vou para minha área de trabalho ali, pro meu posto de trabalho, que era no andar de cima. Dá meia hora, aí vem falar assim, Marcelo, tá um rebuliço lá embaixo. Por que rebuliço? Tá todo mundo indignado. Ah, como? Por que tá todo mundo indignado? Não, porque tem que vir até mais tarde, não sei o que. Eu falei, não. Eu falei que era só quem pudesse pedir para levantar com quem eu podia contar. Não, Marcelo, vai lá e resolve. Aí, beleza. Desci lá embaixo, falei, pessoal, olha só, vieram falar comigo aqui que tá todo mundo indignado porque eu falei de fazer hora extra. Então, acho que eu não soube me comunicar direito. Queria saber o seguinte, quem não pode, tá tudo certo, não tem problema, né? Quem tem compromisso, porque tem escola, ou porque, enfim, tem algum compromisso, tá tudo certo. Eu só queria saber quem pode. Ninguém é obrigado a ficar, eu só quero saber quem pode ficar, né? E quem não puder, tá tudo certo, não tem problema nenhum, né? E aí eu vou perguntar, quem pode ficar? Todo mundo levantou a mão de novo. Aí eu olhei para as pessoas e falei, cara, não entendi. Eu vim aqui, perguntei e todo mundo levantou a mão. Aí eu subo lá, tá dando problema aqui porque tem pessoa que tá indignada. Aí eu venho aqui e falo, não, só quem pode. Quem não pode, não precisa ficar. E aí todo mundo levanta a mão de novo. Né? Então, isso é cultura. Então, muitas vezes você chega ali, você faz um plano, você aumenta uma meta, porque você acha que dá para chegar numa meta que aumentou, você comunica para a equipe, ó, a meta agora esse mês vai ser crescer 10% em relação ao mês passado. Aí a pessoa olha, ninguém fala nada, porque é sempre na surdina, né? Quando você tem uma ausência de valores, né? Todo mundo fala, legal, não sei o quê. Aí quando você sai, tá todo mundo falando, porque é um absurdo aumentar a meta, quer ficar mais rico às nossas custas e não sei o quê. E é isso que acontece. Então, você estabelecer normas, você estabelecer valores, você estabelecer uma cultura onde aqui a gente não negocia, a gente coloca a meta, aqui a gente tira as pessoas da zona de conforto, mas por outro lado tem meritocracia, tem 14º, tem 15º salário, tem uma remuneração por atingimento de metas, né? Mas, por mais que você fale isso, tem pessoas que dentro dela, ela carrega um negócio seguinte, ele aumentou meta para me explorar. E aí essa pessoa é uma erva daninha dentro da empresa. Aí tá cheio dessas pessoas dentro da empresa. Sabe uma coisa interessante, Rô? Às vezes a gente vai fazer um conteúdo na internet, eu vejo pelo conteúdo na internet, no Instagram. Aí eu falo, existem 3 tipos de funcionário, engajado, desengajado e ativamente desengajado. E aí vai lá e corta um conteúdo e coloca lá.
Aí tem um monte de gente falando, que engajado que nada. O patrão quer engajamento e quer pagar salário mínimo. Cara, ninguém aqui ganha salário mínimo na empresa, né? Aí eu olho no perfil do cara que fala que o patrão quer pagar salário mínimo, pelo que eu olho no perfil dele, ele não ganha salário mínimo. É só olhar no perfil de quem reclamou e falar, cara, nem você ganha salário mínimo. Por que você tá falando de salário mínimo? Cara, a pessoa nem sabe por que ela tá falando aquilo. A pessoa nem sabe por que ela tá falando aquilo, cara. Nem ela ganha salário mínimo. E aí vem numa narrativa, que, o patrão isso e ganha salário mínimo. Tem gente que ganha salário mínimo? Tem, tá? Mas você não pode sair colocando um rótulo e falando que todo mundo ganha salário mínimo, né? Não pode sair falando isso. E é interessante que é o seguinte, quem paga salário mínimo é a aposentadoria, né? Eu não vejo ninguém reclamando do governo que está pagando salário mínimo, né? Mas vai reclamar do cara que gera emprego. Né? O cara se aposenta ganhando 50 mil reais, 30 mil reais, 15 mil reais por mês, se aposenta, vai ganhar no máximo 7. O governo vai fazer de tudo para te pagar um salário mínimo. Eu não vejo ninguém falando mal do governo, que isso é sacanagem. Mas vem falar do cara que gera emprego, que paga 5 mil reais de salário, que paga 10 mil reais de salário, vai falar que esse cara é explorador. Vai falar do cara que paga 14º salário, que paga 15º salário, vai falar que o cara é explorador. Isso é uma anomia, sabe? É uma anomia, é uma narrativa que as pessoas acreditam. E reproduzem sem critério mas crítico, a grande verdade é que o empresário também ele é culpado disso, cara. Não tem visão, não sabe onde quer chegar. Não entende porque faz o que faz. Não comunica para o colaborador aquilo. Não treina, não dá feedback, não desenvolve o colaborador. Não tem um bom processo de contratação. Ele também é responsável por isso, entendeu? Você lembra que eu falei? Os pais falham, a escola falha, sobra para o empresário. Aí o empresário falha também, ferrou. Do mesmo jeito que tem o cara que fala do salário mínimo, tem a crença pelo lado do empresário. O empresário fala, não, o funcionário não quer saber de nada, é só pagar no dia e tá tudo certo. Tem essa crença também, não é mentira. É isso que você vai ter, né? E aí você paga no dia e não tá tudo certo. E aí depois você tá reclamando que o cara não entrega aquilo que você espera. Então, enfim, tem muita questão. Aí você falou prática. Vamos para a questão da ordem prática? Isso. Quero falar de ordem prática, né? Então, aqui eu acho que nessa altura do campeonato, né, os empresários que estão seguindo a gente entenderam o que a gente tá falando. E eles devem estar se perguntando, eu quero colocar cultura na minha empresa, como que eu faço, né? E a gente vai chegar lá no tal do manual de cultura, que eu não acho nem que é a coisa mais importante, porque o manual existe para dar direção, mas se a gente não pilotar o carro, não adianta. Então, é mais importante a gente fazer acontecer. E aí, Marcelo, eu me lembro claramente quando você entendeu isso, que você trouxe pra gente, a gente tem que fazer um negócio que chama PVE. Eu me lembro disso. A gente trocou muita mensagem e tal, e como que a gente faz e tal. Você estava cheio de ideia na cabeça, como sempre, né? Veio cheio de ideia na cabeça. E a gente vai fazer e vai ser muito legal aquela empolgação. Também não dá pra ter ideia no pé, né? Não dá pra ter ideia no pé. Ideia na cabeça. Ideia na cabeça, é isso aí. E a gente vai fazer e vai ser aquela empolgação, né, cara? E aí veio o tal do PVE e a gente estudou o PVE, mas eu acho que foi na prática mesmo que a gente viu o tamanho do valor. Aí eu queria que você contasse essa história do PVE. Legal. Então o cara fala, Marcelo, por onde eu começo a trabalhar na cultura? A primeira coisa que eu vou falar antes de falar, a primeira coisa que você faz é, cara, cultura não é uma corrida de 100 metros. Trabalhar a cultura, criar uma cultura de excelência, criar uma cultura de bom atendimento do cliente, criar uma cultura de qualidade, criar uma cultura de missão dada, missão cumprida, criar uma cultura de foco em resultado, criar uma cultura de senso de dono. Criar uma cultura não é uma corrida de 100 metros. Essa é a primeira coisa que eu quero que você saiba, tá? Porque o que eu vejo muitos empresários fazendo? Eles vão, né, fazem um PVE, fazem um código de cultura, aí apresenta para a empresa, no primeiro mês ele bate recorde de vendas, né? Tá todo mundo empolgado, e aí ele vira as costas para isso, e aí no terceiro mês voltou para estaca zero, né? Ele fala, cara, por que isso acontece? Né? É igual um jardim. Cara, eu olho pro meu jardim tá feio. Eu vou lá, corto a grama, corto o mato, tiro as ervas daninhas, tem umas flores que estão murchas, eu rego aquelas flores, tem flor que abrocha de novo, tem flor que acaba morrendo, eu tenho que tirar ela e colocar uma nova flor no lugar, né? E aí eu olho pro meu jardim tá bonito, né? E aí eu viro as costas pro meu jardim e volto depois de 3 meses para olhar pro meu jardim o que tá acontecendo. O que aconteceu no meu jardim depois de 3 meses? O mato cresceu, a erva daninha apareceu, as flores que tinham aflorado murchou de novo,
as flores novas murcharam. Eu olho pro meu jardim e falo, nossa, eu tinha arrumado o meu jardim, tinha trabalhado a cultura, fiz código de cultura, fiz PVE. E por que meu jardim tá feio? Porque você não regou, porque você não aparou a grama, porque você não tá fazendo o trabalho. Então, você é o jardineiro dessa cultura aí da tua empresa. Então, cuidado, porque muitos empresários acham que é uma corrida de 100 metros, né? Deu um tiro, correu 100 metros, tá na linha de chegada e acabou. Não. Plantar cultura está mais para uma prova de resistência, para uma prova de maratona, do que qualquer outra coisa. Tá? Como que a gente faz para implementar uma cultura? Primeira coisa, toda empresa já tem uma cultura acontecendo, né? Ela só não está documentada. Primeira coisa que você precisa fazer é olhar o que tem na tua cultura que é bom e você quer manter. Essa é a primeira coisa. Tem coisas que... Então a gente tinha um negócio, show de bola, né? A gente tinha um show de bola na nossa cultura. Aquilo já tinha. Vamos dar um show de bola. A gente falava, como que a gente escreve isso? Vamos escrever show de bola, porque todo mundo entende. Todo mundo inteiro. Lembra que a gente falava, você é bom ou meia boca? É, bom ou meia boca? Isso já estava na nossa cultura, né? Quando alguém fala assim... O arrocha. O arrocha, é. Então isso já estava na nossa cultura. Então a gente pegou as coisas que estavam boas na nossa cultura e a gente manteve. E a gente pegou as coisas que não achava legal e aí essas coisas a gente começou um trabalho de, vamos dizer que é evangelização, tá? Sabe? A gente tem que ser o evangelizador da cultura. Então, ao entender o que estava bom, a gente criou o ponto de vista educativo. Marcelo, o que é um ponto de vista educativo? Ponto de vista educativo é a maneira como você educa o teu time e você mesmo, antes de mais nada, você mesmo, a maneira como você dá clareza para o seu time, a maneira como você dá clareza para você mesmo. Por isso que é ponto de vista educativo, sobre o teu ponto de vista de como deve ser essa empresa, né? Por isso que é educativo. Então, ó, essa empresa, ela tem uma visão, a ideia do negócio, ela tem uma visão onde ela quer chegar, uma visão de longo prazo, qual o impacto que essa empresa vai causar se ela atingir essa visão. Ela tem o porquê ela faz o que ela faz, o que a gente traduz isso falando em missão, né? Por que o funcionário vai levantar e vai sair de casa para vir trabalhar nessa empresa? Por causa dessa missão, do que a gente faz. E aí você vai definir os valores, começando por isso, né? Quais são os valores que são não negociáveis? E aqui é uma coisa importante, né, Rô? Não negociáveis. E quando eu determino ali, o PVE é uma ferramenta que hoje a gente usa no programa EAG, os empresários vêm e a gente fica um dia inteiro construindo um PVE e a construção é a parte mais fácil, né? É igual o desenho de uma casa. A parte mais fácil da casa É fazer o projeto. é fazer o projeto. Você fez o projeto, não quer dizer que a casa está pronta. Eu preciso levantar a parede, eu preciso fazer a fundação da casa e levantar a parede. Então, fazer o PVE é só desenhar um projeto. Depois você tem que levantar as paredes. E como que você levanta essas paredes? Criando as rotinas, criando os símbolos daquela cultura, dando clareza de como se vive aqueles valores, de como não se vive aqueles valores, deixando bem claro quais são os comportamentos que são não negociáveis, o que é não negociável. Então, cara, falta de respeito é não negociável. Aqui, se você agir com qualquer colaborador ou com qualquer cliente com falta de respeito, rua. Tá fora. Tá fora. A não entrega é não negociável. Como assim a não entrega? A pessoa que toda hora, tudo que tem que fazer, não entrega. E dá uma desculpinha. Não entrega e dá uma desculpinha. Não entrega e dá uma desculpinha. Cara, a não entrega é não negociável, né? Então, é lógico que cada um, de acordo com as coisas que acredita, né, vai definir os valores da empresa. Define como se vive o valor, como não se vive o valor, como se vive o valor, como não se vive o valor. E aí você definiu os valores. A cultura é só isso? Visão, missão e valores? Não, tem mais, né? A cultura tem muito mais que isso. Ela tem os símbolos, ela tem os rituais, ela tem os ritos de passagem que acontecem naquela cultura. Você tem as vantagens competitivas, faz parte da cultura. Cara, por que o cliente quer a nossa empresa e não quer do concorrente? Porque nós temos um diferencial. Que diferencial é esse? Né? Que é o que a gente chama de vantagem competitiva. Como eu crio vantagem competitiva? Com competência. Como assim com competência? Eu preciso desenvolver competência. Qual que é a competência que eu tenho para atendimento ao cliente? Qual que é a competência que eu tenho para fazer marketing? Qual que é a competência que eu tenho para produzir conteúdo? Qual que é a competência que eu tenho para abordar um cliente? Qual que é a competência que eu tenho para executar aquilo que eu me proponho a fazer? E aí isso vai me trazer vantagem competitiva. Energia. Cara, como que eu gero energia para mim? Como eu gero energia para as pessoas do time? Né? E como eu mantenho energia alta? Porque uma empresa com energia alta, ela produz mais, vai mais rápido, vai mais longe, né? Vai mais leve, vai mais feliz, vai mais alegre, né? Deixa eu falar uma coisa de ritos de passagem. Eu estava conversando com uma empresária, cliente nossa, né? Uma empresa familiar, e são mentoradas nossas, a Ráfila e o Alonso.
E a Rafa falou um negócio interessante, né? A importância dos ritos de passagem, né? Então, numa empresa, você tem vários ritos de passagem, você nem percebe que tem os ritos de passagem, né? Eles acontecem. Mas eles acontecem. A pessoa entra, tá numa fase de experiência, aí ela foi efetivada. Pô, é um rito de passagem. Você deixou de ser fase de experiência, passou a ser efetivada. A pessoa é promovida, é um rito, né? É um rito, né? Fui promovida, deixei de ser analista A, virei analista B. Deixei de ser analista, virei supervisor. São ritos de passagem, né? Ah, terminou uma campanha, vai começar outra campanha. É um rito de passagem. Aliás, a campanha é um rito, né? A campanha já é um rito. Passar para outra é um rito. Né? E então, ele vai ter a importância que a empresa dá, né? Se você não dá importância nenhuma, você não pode reclamar que o funcionário reclama que não foi reconhecido. E tudo isso gera energia, né? Você vai fazer um treinamento com o colaborador. É um rito o treinamento, né? Você faz o treinamento, você prepara as pessoas antes para o treinamento, faz o endomarketing. Quando a pessoa faz o treinamento, depois que ela termina, faz a avaliação daquele treinamento, avalia a eficácia daquele... São tudo ritos, né, de passagem quando você está fazendo. Eu me lembrei até assim, ó, a gente tem vários ritos, vou trazer isso de um jeito fácil para as pessoas entenderem. Então, por exemplo, minha filha está prestando vestibular agora. Ela está num rito de passagem, ela terminou o terceirão e está indo para a faculdade. Então, para ir para a faculdade, precisa prestar o vestibular. Então, você tem o rito do vestibular, você tem aquele negócio que acontece, que gera tensão, tem horário para chegar, as portas abrem, se as portas fecham, você não consegue entrar, enfim. Aí passa pelo vestibular, aí entra na faculdade. Outro rito, entrou na faculdade, tem o trote. Né? E tem gente que não gosta do trote, mas o trote faz parte da cultura. Aí o homem, né, corta o cabelo careca. Ele fala, nossa, não quero cortar cabelo. Tem gente que fica amarradão, passou na faculdade e ele mesmo já cata a maquininha e corta. Tem uns que falam, não vou cortar o meu cabelo. Aí quer chegar na faculdade, aí arruma briga porque não quer cortar o cabelo. Tem gente que pinta, vai no farol, pede dinheiro porque entrou na faculdade. Tudo isso são ritos que marcam uma cultura, né? A mesma coisa na empresa. A gente precisa desses ritos de passagem. Então, você vai olhar lá, visão, missão, valores, energia, vantagem competitiva, como eu gero vantagem competitiva, quais são os rituais que eu vou gerar energia para o meu time, e aí vai entrar um negócio, como tomamos as decisões aqui. Né? E a gente tem que entender como as decisões são tomadas, as pessoas precisam saber como as decisões são tomadas, as pessoas precisam saber quais são as atitudes vencedoras que são valorizadas na empresa, quais são as atitudes perdedoras que, se você tiver esse tipo de atitude aqui, cara, tchau. Você está fora, precisa saber isso. As pessoas precisam saber qual a prioridade da empresa aquele ano. Isso precisa ser contado. Ó, esse ano é isso que a gente vai realizar. Esse é o nosso plano, a gente vai realizar isso. Se a gente realizar isso, essa é a compensação que você vai ter. Né? Para a gente chegar lá, esse é o plano. Né? Para a gente chegar lá, essas são as prioridades. O nosso foco esse ano é essas prioridades. Né? E aí a cultura deixa claro o que não vale tudo, né? Não vale tudo. A gente pode chegar lá de muitas formas, mas não vale tudo. O que vale aqui? Isso também está ligado à cultura da empresa. Agora, sabe qual é o grande problema, Rô? Muitos empresários eles acham que as coisas são óbvias. E não são óbvias. Ah, é óbvio que o cara tem que chegar no horário. Não é. É óbvio que o cara tem que cuidar do carro da empresa bem. Não é. Você tem que deixar claro como se cuida do carro. Porque o jeito que o funcionário cuida do carro é cultura, no final das contas. Vou dar um exemplo nosso aqui de carro. O primeiro carro de frota que a gente comprou, porque tinha o meu carro, tinha o teu carro, né? Às vezes tinha o carro de um funcionário, mas o primeiro carro de frota, que a gente comprou o carro e falou, bom, agora o funcionário vai dirigir o carro da empresa. Primeiro carro de frota que a gente comprou, eu virei pro funcionário que dirigia o carro e falei, cara, eu quero que você cuide desse carro como se esse carro fosse teu. Perfeito. Beleza. E ele cuidou, não cuidou? Passou 6 meses, quando eu olhei o carro, pensa num carro sujo, imundo, zoado. Cara, o carro tava sujo até no teto, assim, ó, você olhava no teto. As rodas tudo raladas. As rodas tudo raladas, tudo sujo. E aí eu viro pro cara e falei, cara, eu falei pra você cuidar do carro como se fosse teu. E o cara, na maior inocência, falou assim pra mim, mas eu tô cuidando como se fosse meu. Né? A grande verdade é que eu nunca tinha visto o carro dele, né? E aí quando você vai ver o carro dele, fala, literalmente, ele tá cuidando do carro da empresa como se fosse dele. E assim ele não liga para carro, ele não tá nem aí pro carro, né? Então é isso. E aí isso é uma coisa que para mim assim, é muito marcante. E aí a gente começa a falar o seguinte, olha, então é o seguinte, o carro da empresa, deixa eu mostrar como que é. Aí você bate foto, aí você fala, ó, o carro da empresa, uma vez por semana você tem que calibrar os pneus. Por que tem que calibrar os pneus? Você precisa explicar para a pessoa. Porque se você calibra os pneus uma vez por semana, esse pneu dura mais tempo. Eu vou demorar mais tempo. O pneu que é para rodar 25 mil quilômetros vai rodar 35 mil.
Então, toda semana você calibra. A cada 5.000 quilômetros, você precisa fazer o rodízio dos pneus. O que é o rodízio? Você tira o pneu de trás e põe o pneu na frente. Por quê? Porque o carro é tração dianteira. Então, o pneu dianteiro ele gasta mais do que o pneu traseiro. Então, 5.000 quilômetros, você troca e você vai estar sempre equalizado. A maioria das pessoas, o que acontece? Quando vai ver os pneus da frente estão carecas, os de trás estão inteiros. Então, você troca... Então, cria as normas, né? Ó, toda sexta-feira você tem que lavar o carro da empresa. Aí você bate uma foto assim e põe o X, que é o carro sujo. Assim, você põe lá o verdinho, assim, a setinha verdinha que tá ok. Aí você mostra para a pessoa. E, eventualmente, o que você faz? Você checa se o carro foi lavado, você cobra da pessoa se lavou o carro, você pergunta se trocou o pneu, você pergunta se calibrou e você mostra, né? Até nisso a gente cria a cultura, né? Cria a cultura de como se cuida do carro da empresa. Eu preciso criar a cultura de como se cuida. Se não, cada um cuida do carro do jeito que quer. Vai ter um doido que vai pegar o carro e vai meter roda no carro. Não pode trocar as rodas do carro. Ah, não, mas eu gosto porque é esportivo. Vai ter doido que vai pegar o carro e vai rebaixar o carro. Não pode rebaixar o carro. Você tem que fazer isso. Então você cria a cultura de como se cuida do carro da empresa. Mesma coisa para o banheiro. Né? Mesma coisa para o atendimento do cliente, mesma coisa para tudo que você vai fazer. Vale então, para tudo, né? Para tudo, literalmente. Meu fã, aproveita aqui para explicar como é que funciona, né? A gente, durante o processo da imersão do EAG, tem um dia que a gente se dedica para falar disso. Queria que você contasse para as pessoas e a importância dele vir participar disso e quanto isso pode trazer de resultado. Dentro dos produtos e serviços que o EAG oferece para o cliente, a gente oferece uma metodologia. Eu gosto de falar que é uma cartilha. A cartilha ela tem início, meio e fim. Ela tem um passo a passo de como fazer. Então a gente passa um dia inteiro, primeiro dia da imersão EAG, a gente fala de cultura. É um dia inteiro onde a gente destrincha isso aqui. Então, para a visão, o cara responde 10 perguntas. Para a missão, o cara responde 10 perguntas. Né? Para definir os valores, ele vai fazer uma análise SWOT. Para definir a vantagem competitiva, ele vai fazer uma análise SWOT. Para definir os valores, ele vai escrever os valores e vai colocar como se vive, como não se vive. Né? Então, a gente destrincha isso daí, para depois o cara poder criar um código de cultura. Então, ele é prático. E é o dia inteiro com a minha entrega disso. Por quê? Porque não é um monte de gente que chega lá, cada um faz uma palestra e você nada conecta com nada. Né? É a orientação do Marcelo o dia inteiro. A orientação mesmo, como faz. A gente não lida com bala de prata, a gente não vem com fórmula mágica, a gente mostra o que já funcionou para milhares de clientes nossos. Temos casos documentados, a gente tem ali centenas de casos documentados, mas histórias de sucesso aí, a gente tem milhares de histórias de sucesso. Então, a gente traz muito exemplo dos nossos clientes. Então, é o tempo inteiro mostrando exemplo. Ó, esse cliente fez desse jeito. Olha o resultado que ele teve. Esse cliente fez desse jeito. Por que a gente mostra o resultado do cliente? Para o empresário olhar e falar... começar a entender que isso faz sentido, né? E aquilo começar a fazer sentido para ele. Porque a melhor maneira de a gente aprender é a gente explica como que é e mostra um case. A gente explica como que é e mostra um case. A gente explica como que é e mostra um case. Case prático, case de empresa pequena, case de empresa média, case de cliente nosso. Não é case de empresa dos Estados Unidos. Sabe? Não é case de empresa... É papo reto, papo real, né? É case de empresa que era pequena. Quando eu falo pequena e média, eu tô falando... A gente tem clientes que tem 10 funcionários, a gente tem clientes que tem 100 funcionários. Aí você fala, o cara que tem 100 funcionários não tem problema. Os problemas são iguais, né? Você foi humilde aí, né? Porque a gente tem cliente que tem 5.000 funcionários. Né? A gente tem cliente que chega com a gente com 400 funcionários e no caos, nada de cultura, nada de nada, e a gente arruma, né? E a gente traz os casos, tanto de empresas com 10 funcionários quanto empresas com 400 funcionários, a gente traz e para mostrar porque o aprendizado ele é baseado em prática. Então, se você entende a diferença que a cultura faz na sua empresa, você entende que você tem que deixar de ser centralizador, criar uma cultura, porque quando você cria uma cultura, você vai ter pessoas olhando para o mesmo lugar, para o mesmo objetivo, cultura de excelência, onde os erros não se repetem, onde o erro é tratado na causa raiz para que ele não volte a acontecer, a gente... passa por um passo a passo para fazer isso no programa EAG. Inclusive, vou deixar o link aqui. Você clica no link, faça sua inscrição, preencha. Nosso time está aqui para tirar todas as suas dúvidas, todas as dúvidas que vocês tiverem sobre isso daí. E você pode vir aqui e ter os resultados que milhares de clientes que a gente tem tiveram, tá? De novo, a gente usa uma linguagem simples, uma linguagem acessível, a gente não fica falando termos que as pessoas não entendem. Nossa linguagem é muito simples, tá? Não porque a gente não sabe uma linguagem mais complexa. Não porque a gente não entende a linguagem do mundo corporativo.
A gente tem uma linguagem simples porque a melhor maneira que tem para você entender é através de uma linguagem simples, não de uma linguagem em que de cada 10 palavras, 8 é em inglês, né? É de Quer uma falar linguagem bonito ou simples. quer ter resultado? É. E a gente é muito sério. É sem oba-oba. Não tem oba-oba. A gente é muito sério naquilo que a gente faz. Tá? Então, se você está procurando um negócio sem oba-oba, né? Mas que é sério, que encara os problemas e que também é divertido, o EAG é para você. Muito bem. Parabéns, meu filho. Obrigado. Agora, tem uma pergunta aqui, parece óbvia, né? Mas é legal a gente explicar, né? A pergunta é, eu posso entender tudo isso e delegar a implementação da cultura para alguém? Cara, Para tem alguém, coisa... eu quero entender até quem é esse alguém, né? Um consultor, um funcionário, meu sócio. Como é isso, né? Tem coisas que são indelegáveis, Rô. Tem coisas que são... Meu, trabalho de CEO é trabalho de olhar para as pessoas e cuidar das pessoas, né? É entender as pessoas certas no lugar certo. Mas não é só as pessoas no lugar certo. É as pessoas certas no lugar certo, fazendo do jeito certo. Então, o CEO, o dono da empresa, não consegue delegar a criação da cultura, né? Ele consegue juntar um time, fazer grupo de foco, atacar um problema junto com o time, ele consegue. Mas a implementação da cultura, bancar a cultura, isso é papel de dono. É papel de dono. Aí o cara que não quer fazer isso, quer delegar isso daí, ele não vai conseguir. Ele pode trazer o time para fazer junto. Ele pode fazer grupo de foco para lidar com um problema, né? Mas o papel de cultura, o guardião da cultura, todos na empresa devem ser guardiãos da cultura, todos, tá? Mas o dono não pode delegar isso daí, não. Ele não pode delegar, não. Né? Você quer ver uma coisa interessante, Ron? Penso igual. Quer ver uma coisa interessante? Vamos lá, tá? Vamos pensar no país. Esquece a empresa, vamos pensar no país. Beleza? Boa. Então, se você for para Singapura, cara, Singapura tinha um projeto para o país. Há 40 anos atrás, Singapura era uma porcaria de país, né? E aí fizeram um projeto para o país. Hoje, Singapura é o país com maior IDH do mundo, né? É o melhor lugar para se viver do mundo, segundo alguns indicadores, né? Todo mundo quer ir para Singapura. Singapura ficou um negócio incrível. Mas aquela cultura, aquela visão daquele país, as regras daquele país, nos últimos 40 anos se manteve inalterada. E por isso que Singapura é o que é Singapura. Eu posso falar a mesma coisa para Dubai, eu posso falar a mesma coisa para diversos países. Beleza? Estou pegando países neutros para a gente não entrar na política do lado de lá e do lado de cá. Então, esse país tinha um projeto de país e não importava o que acontecesse, todo mundo estava seguindo aquele país. Quando eu olho para o país do Brasil é o seguinte, a cada 4 anos tem uma eleição e aí, numa eleição, entra um candidato, o projeto... Quer dizer, o Brasil não tem projeto. Se você perguntar para qualquer brasileiro onde nós vamos chegar como país, nenhum brasileiro sabe responder. Não tem projeto. Qual é a visão de futuro do Brasil? Porque eu cresci ouvindo assim, o Brasil é o país do futuro. Tá, qual é a visão do futuro? Ninguém sabe qual é a visão do futuro, né? Minha mãe falava, o Brasil é celeiro do mundo. Hoje, se você falar o que é celeiro do mundo, ninguém nem sabe o que é, né? Então é assim, poxa, aí a gente tem o seguinte, o que acontece? A gente tem, entra um governo, vai para um lado. Sai esse governo, entra outro, vai para o outro. Sai esse governo, entra outro, vai para o outro. Por que cada governo que entra vai para um lado diferente? Por que a gente não tem uma visão e falar, vamos levar o Brasil para ser a 3ª maior economia do mundo, ou a 5ª maior economia do mundo, né? E para ser a 5ª maior economia do mundo, a gente tem que formar cérebros. Os cérebros têm que ficar no Brasil, não pode sair do Brasil. Para formar cérebros, a gente tem que formar cérebros que desenvolvam tecnologia. Vamos parar de exportar commodity e vamos exportar tecnologia, né? Não tem essa visão do país. E para a gente ter tecnologia, as pessoas precisam estudar matemática, estudar química, estudar essas coisas que a tecnologia vem disso, né? Então, vamos focar nisso aqui, vamos colocar as crianças na escola para estudar mais tempo de matemática, mais tempo de química, mais tempo de tudo que é ligado à tecnologia, né? E aí eu tenho um direcionamento do país, para onde a gente está indo, como a gente vai chegar lá, e não importa qual governo que entre, o nosso objetivo é se tornar a 3ª maior economia, ou a 5ª maior economia do país, né? E para fazer isso, esse é o caminho, vamos parar de exportar commodity, e vamos exportar tecnologia, e para exportar tecnologia, vamos favorecer quem produz, né? Vamos incentivar a produção, vamos facilitar o meio, em vez de dificultar, vamos facilitar abrir empresas, vamos facilitar gerar empregos. Isso é uma visão.
né? E todo mundo que entra segue essa visão. Não importa se é de direita ou se é de esquerda. Vamos seguir a visão. Segue o plano, né? É a mesma coisa quando o empresário quer ficar delegando. Eu não quero fazer isso, não. Vou contratar o Rogério. Rogério, tá delegado aí, ó. Faz isso daí. Aí, em algum momento, eu tenho uma desavença com o Rogério. Aí sai o Rogério, vem o João. Aí o João, monta outra cultura. Faz isso daí, ó. Cuida da cultura aí. Aí daqui a pouco sai o João, entra o Serafim. Ô, Serafim, cuida da cultura aí, cara. Não tem. A cultura tem que ter alguém que banque a cultura, né? Projeto de país é um negócio que a gente tem que pensar como empresário, né? E fazer a nossa parte também. Eu acho que a gente pode fazer algo por isso. Outro dia você falou, né? Nós somos poucos, mas a gente tem que assumir o papel, né? E eu acho que de pouco em pouco a gente vai evoluir com isso. Eu acredito nisso. Agora, tem alguma regra de ouro, meu fã, pra gente manter a cultura? Porque a cultura só vai se estabelecer e ficar forte de verdade se a gente tirar a plaquinha da parede e colocar nas ações, não é verdade? Sim. Qual que é a regra de ouro pra gente fazer isso? O que você enxerga que dá pra gente trazer aqui pra quem tá ouvindo a gente, pra quem tá vendo a gente? A regra de ouro é uma palavra que se traduz em clareza. Cara, você tem que dar clareza para as pessoas. Se você não tiver clareza, você não implanta a cultura. Então a regra de ouro é clareza. Tá trazendo clareza para as pessoas? Onde você quer chegar? Quais são as normas? Quais são os critérios? Quais são os valores? Você tem que dar clareza. Só clareza resolve? Não. Você tem que dar clareza, mas tem que ter ritmo, rotina e consistência. Você tem que ficar batendo na tecla, batendo na tecla, batendo na tecla, batendo na tecla o tempo inteiro. E você precisa corrigir as coisas quando ela acontece. Tudo que desviou daquilo que é o proposto na clareza da sua cultura, você precisa corrigir de imediato, tá? Com o tempo, todo mundo se adapta àquilo. Esses dias eu estava vendo um vídeo. Tem um experimento nesse vídeo que tem um monte de pessoas numa sala e essas pessoas são tudo atores. Aí entra uma moça na sala e ela entra. Aí o que acontece? Toca um sino, os atores tudo se levantam. Não existe nada escrito que é para se levantar. Mas toca um sino, todo mundo se levanta. Aí beleza, aí eles se levantam e sentam, daqui a pouco toca o sino de novo, todo mundo se levanta e senta. Aí a menina entrou, ela ficou olhando, quando toca o sino de novo, pela terceira vez, o que ela faz? Ela levanta igual todo mundo. Aí beleza, aí vai saindo os atores, e todo mundo que entra, toca o sino, as pessoas vão levantando. Aí daqui a pouco, levanta, fica só a menina. Todo mundo saiu, tá só a menina ali. Aí entra uma pessoa que não sabe do que tá acontecendo. Aí toca o sino, a menina levanta. Aí a pessoa que entrou, olha, né, não sei o quê, e aí pergunta pra ela, porque ela levantou, ela falou, não sei, né, toda vez que toca o sino as pessoas se levantam, aí beleza. Aí toca o sino de novo, ela levanta de novo, o cara fica olhando, toca o sino de novo, ela levanta de novo, só que ela não estava combinada com todo mundo, ela não sabia. Quando toca o sino de novo, o cara levanta. Aí beleza, aí a menina sai da sala, chamam uma menina, ela sai da sala, né, e aí toca o sino, o cara levanta de novo. Olha que interessante isso, cara, sobre o comportamento humano, né? Então a pessoa está fazendo aquilo, ela nem sabe por que está fazendo aquilo. Ela só fez. Ela só fez, né? E a outra fez, mesmo sem saber, pediu explicação, a outra explicou nada não e sei, ela continua fazendo. Toca o sino, todo mundo levanta. Pô, instalou a cultura, sabe? Instalou, aquela cultura ali está instalada. Então, o grande ponto é, na repetição dos comportamentos, quando todo mundo repete aquele padrão de comportamento, de faca na caveira, todo mundo repete o padrão de comportamento, de missão dada, missão cumprida, todo mundo repete o comportamento de excelência do cliente, as pessoas que vão chegando, elas vão vendo que aquela cultura existe e elas vão se adaptando à cultura. Sem saber o porquê, elas se adaptam à cultura. Chega lá na empresa, cara, todo mundo vibrando, todo mundo com energia, todo mundo batendo meta, as pessoas crescendo, as pessoas entregando e comemorando. Ela começa a ver aquilo todo dia, aquilo tudo. Quando vai ver, ela está fazendo igual. O inverso é verdadeiro, Rogério. O inverso é completamente verdadeiro. Ela chega lá, tá todo mundo com descaso, todo mundo reclamando, todo mundo fazendo corpo mole, todo mundo fingindo que tá trabalhando. Ela vê aquilo, quando vai ver, ela tá fazendo igual. Tira todo mundo, deixa só ela. Ela vai fazer corpo mole. Numa cultura onde entra lá, tá todo mundo. Tira todo mundo, deixa só essa pessoa que entrou faz pouco tempo. Ela vai ser missão dada, missão cumprida. Então, a cultura ela vai ter muito disso. Primeira coisa, clareza. Segunda coisa, persistência. Ritmo, rotina, consistência naquilo. Quando você vai ver, impregnou, tá todo mundo fazendo. Você me deu a deixa para eu te fazer uma pergunta bem legal, que eu gosto quando você responde aí assim, ó, olha lá. Tem um cara do comercial, vou dar um exemplo bem prático mesmo.
Tem um cara do comercial, meu filho. Pô, o cara vende... Quase que eu falei um palavrão. O cara vende bastante. Bastante não exemplifica o que eu queria falar, mas o cara vende bastante. Mas o cara não tá entranhado na nossa cultura, né? Ele não curte. Aqui, por exemplo, a gente faz o one-on-one, a gente faz o nosso grito de guerra, a gente tem o Conversas de EA Gênio, que a gente gosta de fazer toda segunda de manhã, é padrão, tem um EA Gênio que vai destrinchar um problema que a gente tem que resolver e tal. Faz parte do nosso ritual, faz parte da nossa cultura. O cara não curte isso, ele não participa bem, não faz os estudos que a gente diz que são importantes para o nosso. A gente tem uma cultura de estudar bastante, enfim, as coisas que a gente faz aqui. Mas, cara, o cara é vendedor, é matador, ele vende pra caramba. Tá sempre disputando primeiro e segundo lugar. E aí, comandante, o que eu faço nessa situação? Vamos lá. Na minha experiência, você começa a criar dentro da empresa um negócio chamado cinismo e hipocrisia, né? Então, você vai ter um time que é cínico, né? As pessoas estão ali, o cara gera resultado, mas ele não vive nada dos valores da empresa. E você está pregando aquilo, você está pregando aquilo, né? Então, você está pregando que o cara precisa se desenvolver, mas o cara que vende ele quer se desenvolver, mas o negócio é vender, né? E aí você acaba tendo um ambiente cínico. O que eu vejo na prática, tá? Porque o que acontece? A maioria dos empresários fala, o cara tá vendendo, deixa ele lá. Ele não tá vendo o que tá acontecendo com o restante do time quando ele deixa a pessoa que não vive a cultura da empresa. O que eu vejo na prática? Chega uma hora que fica insuportável aquilo, né? E aí essa pessoa sai ou você sai com ela. Quando essa pessoa sai, ou quando você sai com ela, você vai ver que o time bate recorde de venda. Aí fala, por que bateu o recorde? Eu pedi meu melhor vendedor e bateu o recorde de venda. Eu não sei, é um fenômeno que acontece, né? Mas o que acontece também? Esse vendedor sai, ele aborda todos os clientes, ele vai para outra empresa e aborda todos os clientes, ele leva os funcionários junto com ele, ele fica assediando os funcionários que trabalham na empresa e leva com ele, né? E aí você vai ficar pé da vida com o cara, mas o cara já estava dando indícios. O cara não vivia a tua cultura, ele era cínico na hora de fazer as coisas, ele estava contaminando as pessoas na hora de fazer as coisas. Na hora de ele ir embora, ele não vai ter o menor pudor em contactar os seus clientes. Se ele for para uma outra empresa, ele não vai ter o maior pudor de ligar para o teu time e levar as pessoas do teu time. Ele não vai ter o menor pudor de copiar tudo que você fazia e levar para outro lugar que ele está indo. Faz muito parte do jogo. Então, cuidado com isso, né? Cuidado quando você... o cara vende pra caramba, o cara é totalmente desvirtuado em relação aos valores da empresa, não curte os rituais, não acredita nas coisas que a empresa acredita, e você mantém ele lá só porque ele vende. Quando você vai ver, o prejuízo que ele causou é muito maior do que todas as vendas que ele fez, né? Sem dúvida. Agora eu quero que você pense no seguinte, né? Então, por que o comandante aqui, o empresário, né? Vamos falar do empresário que está assistindo a gente aqui e ele entendeu. Ele tá pensando, eu vou investir na cultura, assim. Eu queria que você bolasse uma mensagem. Eu vou explicar um negócio aqui. Enquanto isso, quero que você pense nisso. Bola uma mensagem para deixar para esse cara, para esse empresário, para ele poder decidir de vez a investir na cultura dele e fazer isso. Porque se a gente quer transformar 100 mil, que seja a partir daqui, vou né? deixar a mensagem. Gasta 90% do teu tempo colocando as pessoas certas no lugar certo. E quando eu falo colocar as pessoas certas, é colocar as pessoas que têm as competências técnicas e as competências comportamentais adequadas. As pessoas que comungam dos mesmos valores que a sua empresa comunga. Gasta 90% do teu tempo olhando para isso. Porque se colocar a pessoa certa do ponto de vista competências técnicas, mas do ponto de vista comportamental, do ponto de vista de valores, se você colocar a pessoa errada, ferrou, tá? Ferrou. Então, gasta 90% do teu tempo colocando as pessoas certas no lugar certo. A melhor estratégia do mundo com as pessoas erradas vai falhar sempre. Uma estratégia que às vezes nem é tão boa assim, mas tem as pessoas ali, executando com disciplina, vivendo aquela cultura, vai sempre ganhar da concorrência. Muito bom. E com essa mensagem aqui, eu quero falar para você, se você percebeu que a cultura da tua empresa ela começa na porta de entrada, eu quero indicar para você aqui, assistir o nosso episódio, aqui, produção, assim, aqui, por aqui, tem a indicação do nosso episódio, falando sobre como contratar bons colaboradores, para você achar a pessoa certa, porque desenvolver a pessoa errada não funciona, você precisa desenvolver a pessoa certa. Então, eu quero deixar aqui o episódio, convidar você para ver o episódio, agradecer
Foi uma honra gravar esse podcast aqui com você. Foi muito legal. Você sempre entrega o ouro aqui. E esse tema é um tema que não se esgota. Tá? Nunca. Não se esgota. Não se esgota. Foi uma honra. Falar de cultura para mim, dá para falar de cultura da empresa, dá para falar de cultura na família, dá para falar de cultura no país, né? Dá para falar de cultura no país. Dá para falar de virtudes, é um tema que não se esgota. Vamos falar disso mais vezes. Vamos falar disso mais vezes. E eu quero aproveitar e pedir uma moral. Você gostou do episódio? Compartilha. Deve ter um amigo seu, empresário também, que tá precisando ouvir isso aqui. Compartilha com ele. Dá uma curtida para nós, porque assim o YouTube, o Spotify, eles vão entender que o conteúdo é bom, que tem gente que tá gostando. Vai espalhar isso aqui para mais gente e vai levar uma mensagem positiva com carinho de alguém que tá aí há muito tempo fazendo isso daí, ensinando as pessoas. É isso aí, cara. Olha pra tua cultura, tá? Investe tempo significativo nisso, porque se você não tiver tempo para investir na sua cultura, você vai ter que ter tempo para cuidar dos estragos, né? Então, eu prefiro investir na cultura do que cuidar dos estragos. Muito bom. Valeu, meu Beleza? fã. Foi muito Valeu. bom. Foi muito bom. É isso aí, comandante. Valeu.